Uma das principais dúvidas que as pessoas têm quando estão fazendo seu projeto é: qual que é o tamanho mínimo de cada cômodo? Bem, hoje eu vim te trazer aqui uma tabela que é bastante usada em alguns municípios. É importante, antes de você fazer o teu projeto, você ver essa tabela de acordo com cada município, tá? Mas eu vou te dar isso daqui de exemplo, que todas as explicações vão se adaptar daí a qualquer tipo de problema que você tenha e qualquer tipo de medida que você venha a ter, né? Então vamos lá. No caso aqui, o dormitório, o primeiro dormitório da casa, ou se a casa tiver apenas um, precisa ter no mínimo 9 metros quadrados. Nesse caso, a gente pode colocar, por exemplo, né, tem várias medidas que dão no mínimo 9 metros quadrados. Se você fizer 3,5 por 4 vai dar mais, mas o mínimo então seria 3 por 3, tá? E olha só que interessante. Aqui eu coloquei um retângulo 3 por 3, que é o quarto mínimo que você tem que ter, mas tem uma norma adicional aqui, ó. Tem que dentro desse quadrado aqui, desse retângulo, caber uma circunferência de 2,5 metros. E daí você está pensando o seguinte: obviamente que vai caber, né? Afinal de contas, é um quarto 3 por 3. Mas veja que, por ele exigir apenas a área mínima, muitas vezes as pessoas poderiam pensar o seguinte: 9 metros quadrados, então eu posso fazer um quarto 2, né? 2 de largura por 4,5 de comprimento. Será que eu posso? A resposta é não. Por quê? Porque daí não cabe a circunferência de 2,5 de diâmetro aqui dentro. Entendeu? Então você tem que respeitar essas duas normas, a área mínima, e dentro dessa área tem que caber essa circunferência desse diâmetro aqui. Então, se fez mais de um dormitório, o segundo não precisa ter 9 metros quadrados, basta ter 7,5, mas também precisa caber uma circunferência de 2,5 dentro dele. Quarto de serviço, 5,25 metros quadrados, mesma circunferência. Sala precisa 9 metros quadrados, também 2,5 de circunferência. E daí que tem lojas, lojas com sobreloja, que daí aumentam bastante a área mínima e a circunferência. Salas para comércio também. Copa e cozinha, 5 metros quadrados, com circunferência mínima daí de 2 metros. Tá? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, uma sala de 2 por 2,5, se couber uma circunferência de 2 metros de diâmetro, tá tudo ok. Então, nesse caso, estaria certinho. Banheiro, 3 metros quadrados, e daí a circunferência do banheiro é bem menor, apenas 1,20, tá? Prosseguindo, vaso sanitário, ou seja, lavabo, né, sem o chuveiro, apenas 1,20 a circunferência, área mínima 1,5. Área de serviço coberta, 2,5 com circunferência de 1,20. E olha só que interessante, circulações não têm área mínima. Olha que interessante. Então, por exemplo, um corredor, mas precisa caber uma circunferência de 90 centímetros. Então, você não consegue fazer corredor mais estreito do que 90 centímetros. Garagem, 15 metros quadrados, com circunferência mínima de 3 metros e depósito 2,5 com circunferência mínima de 1,20. Essa circunferência mínima pode ser entendida também como uma das dimensões mínimas, ou seja, não pode ter qualquer um dos lados abaixo dessa circunferência mínima, tá? Aí sobre a altura, em geral é 2,60 para áreas comuns, aqui áreas privadas, né? Para comércio vai ser 3,5, 4,5, vai variar bastante. E para banheiros, copa, cozinha, 2,40. Lembrando que, como eu mencionei, isso vai variar de município para município. Então, antes de você fazer o seu projeto, você tem que verificar com o teu município essa tabela aí. Mas a lógica é essa aí, tá legal? Até mais.